Abra a tua Bíblia aí no livro de Efésios. Deixa aberto aí. Gente, eu tô me sentindo hoje importante, ó. Ó, o copo. Tá pensando o quê? Abram aí em Efésios 4. Vamos orar? Orar nunca é demais, né? Senhor, eis aqui a tua igreja, eis aqui o teu povo. Não seja eu falando, mas o Senhor através da minha vida. Saiamos daqui nessa noite, Senhor, com uma orientação, com uma direção, com um alinhamento no Senhor, no nome de Jesus. Amém. Igreja, segura aí a tua Bíblia aberta. Quem que nunca entristeceu alguém aqui? Quem que nunca entristeceu alguém? Ou quem nunca foi entristecido? Bom, é evidente que todo mundo em algum momento já entristeceu alguém, em algum momento já foi entristecido. A minha esposa, ela é terapeuta, estudou, se formou nisso, e ela fala que eu sou, dentro dos 4 temperamentos, eu sou um chamado fleumático. Eu não entendo muito dessa questão dos temperamentos. Se ela estivesse aqui, ela saberia explicar todos os temperamentos para vocês com detalhes. Eu não sei fazer isso. E eu, como então um bom fleumático que sou, né, tem algumas coisas que acontecem que me entristecem. Por exemplo, eu sou uma pessoa que posso me desapontar com relacionamentos. Então, dentro de relacionamentos onde eu tenho pessoas que eu gosto, que eu amo, e essas pessoas fazem algo, elas podem me entristecer. Por exemplo, elas podem romper uma confiança que eu tenho com elas, e isso vai me entristecer. Isso é uma característica de uma pessoa que tem esse temperamento, fleumático. Eu também sou uma pessoa que gosto de ser reconhecido por aquilo que estou fazendo. Entendam, não é receber confete, tá bom? É ser reconhecido por aquilo que eu fiz. Vou dar um exemplo muito simples. Lá em casa, o responsável por limpar o banheiro é a minha pessoa aqui. Sou eu que todo sábado vou lavar o banheiro da minha humilde residência. Ser reconhecido por aquilo que eu faço não é necessariamente, por exemplo, a pastora Kelly lá em casa fala assim: nossa, João, que banheiro bem limpo, parabéns. Também faz parte receber o elogio, mas eu vou me sentir valorizado se me ajudarem a manter limpo aquele local que eu limpei, tá? Então, por exemplo, eu, João, sou um fleumático e eu tenho essas características. Então, quando algumas pessoas falham comigo, dentro destes 2 exemplos que eu trouxe para vocês, a minha tendência é me entristecer. Então, igreja, todos nós podemos ser entristecidos em algum momento, e todos nós podemos entristecer as pessoas. Não somos perfeitos. Ninguém está livre de entristecer ou ser entristecido. Agora, uma pergunta que eu faço para a igreja é: será que eu consigo entristecer o Espírito Santo de Deus? Abra a tua Bíblia agora sim, lá no livro de Efésios, como você já abriu, só que você vai lá no capítulo 4, no verso 30, e nós vamos ler o que o autor da carta a Efésios fala sobre isso. Quando você ler o versículo, você já vai entender qual é a resposta para essa pergunta: será que eu posso entristecer o Espírito Santo? Está aqui atrás, e a palavra de Deus fala assim, ó: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, respondendo a esta pergunta que eu fiz, sim, igreja, nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Nós podemos entristecer o nosso querido e amigo Espírito Santo, porque o Espírito Santo, igreja, ele é uma pessoa, e nós podemos entristecê-lo por causa desta verdade. Qual verdade? Que o Espírito Santo pode ser entristecido. Paulo, o apóstolo Paulo, que teoricamente seria o autor da carta aos Efésios, ele escreve isso que está aqui atrás da gente: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Nós podemos sim, igreja, entristecer o Espírito Santo. E você já se perguntou em algum momento: como é que eu entristeço o Espírito Santo?
Você já teve essa curiosidade de saber e perguntar para o Espírito Santo: Espírito Santo, o que eu faço que eu posso te entristecer? Igreja, nós temos a tendência a sempre nos observarmos e a nos analisarmos, preocupados se podemos ofender, entristecer fulano, ciclano, beltrano. Mas muitas vezes nós acabamos não nos preocupando se estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. Olha só, igreja, o apóstolo Paulo, ele vem e escreve para a igreja de Efésios uma carta. E no meio dessa carta ele apresenta esta frase. Por que será que o apóstolo Paulo escreve isso para Efésios? Para nós compreendermos o porquê que o apóstolo Paulo escreve isso, a gente precisa entender o que estava acontecendo lá naquela época, tá? Então olha só, igreja, quando nós abrimos a nossa Bíblia e nós começamos a ler a carta de Efésios, nós conseguimos perceber alguns temas dentro da carta de Efésios. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando está escrevendo para Efésios, ele está elucidando no meio da sua carta, ele está escrevendo no meio da sua carta, que os cristãos judeus e os gentios, eles são um em Jesus Cristo. Vou falar de novo: os judeus cristãos e os gentios são um em Jesus Cristo. Então, os judeus que creem em Cristo, e nós aqui somos um, porque temos a fé em Cristo. Efésios também aborda, igreja, o ensino sobre graça. Então o apóstolo Paulo, ele vai ensinar para a gente o que é graça, o que é predestinação, o que é reconciliação e também o que é união com Cristo. O apóstolo Paulo também fala que a igreja recebeu poder do Espírito Santo de Deus. Para que nós recebemos poder do Espírito Santo de Deus? Nós recebemos o poder do Espírito Santo porque nós fomos capacitados para viver uma nova vida e colocar em prática esses novos padrões. Vou falar de uma forma mais clara para vocês. Quando nós recebemos o Espírito Santo começa a trabalhar no nosso caráter. Então o próprio Espírito Santo, ele capacita você e a mim para que nós vivamos esta nova vida e coloquemos em prática os novos padrões. Quais padrões? De Deus. Amém? Então o apóstolo Paulo, ele escreve para Efésios. E se nós lemos então aqui as cartas aos Efésios, nós conseguimos perceber esses pontos centrais na mensagem de Efésios. E por que a gente percebe isso nas cartas aos Efésios? O que acontecia naquela época? Olha só, igreja, Efésios, a tradução provável de Efésios é desejável. A cidade de Efésios ficava localizada na Ásia Menor e hoje lá é a Turquia. A cidade de Efésios era uma das cidades mais importantes da Ásia Menor. Por quê? Porque ela era considerada um grande empório daquela época. O que é um grande empório? Naquela cidade de Efésios tinha uma grande atividade comercial. Então Efésios era muito conhecida por conta disso. Para nós entendermos o que acontece no livro de Efésios, a gente precisa mergulhar mais um pouquinho. Se nós formos lá no livro de Atos, no capítulo 19, nós vamos perceber algo que nos faz entender o porquê que o apóstolo Paulo também escreve a carta aos Efésios. O que acontece lá no capítulo 19 de Atos? Acontece que o cristianismo, ele estava sofrendo algumas dificuldades para ser estabelecido na cidade na época. O que estava acontecendo? Paulo, ele entrava na sinagoga e ele pregava, ele falava do reino de Deus. Só que o que aconteceu? Algumas pessoas que ficavam na sinagoga começaram a endurecer o coração e começaram a se recusar a acreditar. Mas o problema não estava aí. O problema é que eles começaram a se levantar no meio da multidão e falar mal do caminho que era Cristo. Qual que era a outra situação que nós podemos ver no capítulo de Atos que o cristianismo estava enfrentando de dificuldade na época lá na cidade de Efésios? Lá na cidade de Éfeso, cidade de Éfeso, o que acontecia? Tinha um ouvires chamado Demétrio. Esse ouvires, o Demétrio, ouvires é a pessoa que fabrica com ouro, tá bom? Esse Demétrio, esse ouvires Demétrio, ele fazia miniaturas de uma deusa da cidade de Efésios, tá? O nome dessa deusa é Ártemis. E o que acontecia?
quando eles fabricavam, eles vendiam, e isso dava lucro. O que aconteceu? O apóstolo Paulo começou a falar o quê? Deuses feitos de mãos humanas não são deuses. Então ele estava anulando aquilo que a cidade acreditava. Ele estava indo contra aquilo que a cidade acreditava. E o que aconteceu? Esse Demétrio, ele se juntou com outros ouvires, porque eles ficaram bravos, e eles começaram a ir contra e gritavam: grande é a Ártemis dos Efésios. Então o cristianismo ele estava sofrendo uma dificuldade de ser estabelecida dentro da cidade. Então, desde o começo da história, igreja, Éfeso fora um centro politeísta. O que é um centro politeísta? É um centro onde era uma cidade onde as pessoas não acreditavam em um Deus. Poli, muitos. Deus. Então eram muitos deuses que eles acreditavam. E Diana, ou Ártemis, tornou-se a principal deusa da cidade. Então nós já conseguimos identificar na cidade de Éfeso a idolatria. E isso fere o preceito de Deus. Isso fere aquilo que Deus ensina, o que Deus estava ensinando e o que Deus nos ensina hoje. E aí, como foi falado, um grande empreendimento comercial foi erguido na cidade, foi estabelecido em torno do nome de Diana. Como acontece no Brasil, quando a gente retrata a cidade de Aparecida do Norte. Tem um comércio em volta daquilo. Então Ártemis era o nome grego de Diana. E Diana, igreja, ela era apresentada como uma deusa armada, de arco e flechas, e ela dominava através da força. Ela era considerada uma divindade benéfica e ajudadora, eles acreditavam nisso. E ela era a deusa da luz, porque ela possuía uma tocha. Bom, igreja, o culto que acontecia na cidade de Éfeso era um culto idólatra, porque nós já sabemos que Éfeso era uma cidade politeísta, que acreditava em muitos deuses. Por ser um culto idólatra, aquele povo, eles apoiavam o culto deles em livros sagrados. E esses livros continham o quê? Encantamentos e artes mágicas. Quando os homens procuravam usar esses livros, eles procuravam usar os encantamentos e as artes mágicas para empregar forças ocultas, forças demoníacas, em seu próprio benefício ou para prejudicar os seus inimigos. Quando o evangelho foi firmado lá na cidade de Éfeso, o que aconteceu com esse material? Ele foi descartado, ele foi queimado. Olha só, igreja, quando Cristo entra, aquilo que não presta vai embora. Quando Jesus entra na história, aquilo que não serve para nada, aquilo que é idolatria, aquilo que é pecado, é posto para fora. A palavra de Deus fala que onde as luzes estão, as trevas não conseguem permanecer. É isso que Cristo faz nas nossas vidas. Quando Ele entra, tudo que é sujo dentro de nós precisa sair. Aleluias. Veja só então, igreja, qual era o contexto da cidade de Éfeso? Era uma cidade extremamente idólatra. Era uma cidade onde não cria em Deus. Até poderia crer em Deus, mas cria em outros deuses. E isso fere a Deus. Então, diante desse cenário, Paulo decide escrever para Éfeso, porque ele precisava reforçar alguns pontos com os irmãos de Éfeso. Então ele precisava falar assim para a igreja de Éfeso: olha, o plano de Deus é através de Cristo. Vou falar novamente: o plano de Deus para a sua vida e para a minha vida é através de Cristo. Não existe outro caminho. Paulo, quando escreve, ele reforça a ideia de que a salvação é por graça através da fé. Quando Paulo escreve para Éfeso, ele começa a exortar ou estimular o povo de lá. Para quê? Para que eles vivessem de uma maneira santa, debaixo da luz dos propósitos de Deus para aqueles que foram salvos. Você foi salvo. Jesus te encontrou. Então você não vive mais conforme as condições do mundo falam que você deve viver. Você vive debaixo dos propósitos de Deus para os remidos, para os salvos. Nós somos esses.
Paulo escreve para Éfeso para exortar ou estimular, para colocar um ponto final nas práticas do paganismo, ou seja, da adoração a vários deuses. Ele falava, você não tem que adorar um monte de Deus, só tem um Deus, e Ele é Jesus. Paulo, quando escreve também para Éfeso, ele fala assim, olha, vocês precisam usar toda a armadura de Deus, porque como a gente já sabe, a nossa luta não é contra sangue e contra carne. Eu não luto contra a pessoa que eu estou vendo, mas eu luto nas regiões celestiais, contra aquilo que eu não estou vendo. Contra o que eu luto? Principados e potestades. Por isso que Paulo fala, usem toda a armadura de Deus. E aí Paulo também reforça com o povo que eles precisavam orar. No capítulo 4 aqui, igreja, que nós lemos agora, se nós voltarmos um pouquinho lá no verso 17, Paulo ele começa então a exortar os efésios para um viver santo. E aí ele diz que os remidos, nós aqui, não devemos andar como os gentios, aqueles que não conhecem a Cristo. Por que ele fala isso? Se nós continuarmos lendo, nós vamos ver que Paulo fala o seguinte: porque os gentios, os que não conhecem a Cristo, os que não estão inseridos na família de Deus, eles andam na vaidade de sua mente. Como é que eles andam na vaidade da sua mente? Eles andam com o entendimento obscurecido. Quem não conhece Cristo, igreja, não consegue compartilhar da mesma visão que você tem. Você só consegue crer que algo vai acontecer porque a fé é posta como dom através do Espírito Santo na tua vida. Como é que você vai poder compartilhar da mesma fé com alguém que não conhece Cristo? Então, Paulo fala, olha, não andem como os gentios, porque eles têm um entendimento obscurecido, e eles têm uma vida também separada de Deus. E Paulo também fala assim, eles estão entregues à lascívia, ou se nós buscarmos no dicionário, a palavra lascívia significa sexualidade extrema, busca satisfazer os prazeres carnais. Então Paulo traz, igreja, uma exortação para o povo de Efésios. Paulo traz um alinhamento para a vida deles. E aí nós vamos até o versículo 30, onde Paulo diz o quê? Não entristeçam o Espírito Santo. A palavra ali, entristeçam ou entristeçais, depende da sua tradução, vem do original, e é a palavra lupel, e significa o quê? Afetar com tristeza, ofender, tornar alguém preocupado. Então Paulo está falando assim, e não tornem o Espírito Santo preocupado, não ofendam o Espírito Santo, não afetem o Espírito Santo com tristeza, no qual fostes o quê? Selados. Igreja, a palavra selados ali significa que coisas seladas estão ocultas. Você foi selado pelo Espírito Santo. Você está escondido debaixo da poderosa mão do Senhor. Não, você não entendeu. Eu vou falar para este lado aqui, porque eu vi que uns irmãos ergueram a mão e eles entenderam o que aconteceu. Vou falar de novo. Você e eu somos selados. Nós estamos escondidos, separados por Deus, igreja. O Espírito Santo fez isso na tua vida. Oh glória, aí sim, hein? Vou falar igual o pastor Fred. Cadê os 60 canelas aqui para dar um glória a Deus junto comigo? Oh Deus. E olha só, a palavra ali atrás está escrito assim, no qual fostes selados para o dia da redenção. A palavra redenção significa liberação, obtida pelo pagamento de um resgate. Ei igreja, Cristo pagou o resgate pela tua vida. E o apóstolo Paulo, ele
inicia então o verso 30 dizendo: não entristeçam o Espírito Santo. Igreja, eu não sei se você sente isso dentro do teu espírito, eu não sei se você percebe isso dentro do seu ser, mas essa mensagem, ela reverbera, ela ecoa até hoje. Essa mensagem que o apóstolo trouxe para a igreja de Efésios, ela precisa queimar o seu e o meu coração. Essa mensagem, ela precisa vibrar a nossa alma, igreja. A gente se preocupa tanto se vamos ofender fulano, ciclano, beltrano, mas a gente está pouco se importando se a gente vai entristecer o Espírito Santo de Deus. E aí a gente ouve lá fora assim: mas a Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos. Fato, foi escrita há mais de 2000 anos. Lá fora a gente pode ouvir assim: mas a Bíblia foi escrita por homens. Fato, homens inspirados pelo Espírito de Deus para escrever a Bíblia. E se nós estamos aqui e nós pensamos dessa forma, eu vou falar igual o pastor André Valadão: você não é crente não, você está precisando orar mais. Se você tem no seu coração essa dúvida, se a Bíblia é a palavra de Deus ou não, você precisa confessar isso para o Espírito Santo. Você precisa falar: Espírito Santo, eu não consigo acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Você precisa confessar aquilo que está no teu coração e pedir para o Espírito Santo trazer esta verdade para você compreender a Bíblia como a palavra de Deus. Olha só, igreja, se Paulo escreve isso para os Efésios, abordando esses temas todos que nós falamos, e dizendo também para não entristecer o Espírito Santo, é porque ele estava percebendo que aquele povo tinha grandes chances de entristecer o Espírito Santo de Deus. Igreja, hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Essa palavra, ela sofre vários updates, várias atualizações. Obrigado. Fugiu a palavra em português. Sorry. Brincadeira, mas fugiu mesmo a palavra. Então a palavra, ela sofre várias atualizações. Eu estou pregando isso daqui hoje, mas amanhã pode subir aqui, sei lá, o pastor Éder, e trazer em cima do mesmo versículo algo fresco do Espírito Santo. Então essa palavra, igreja, ela é viva e ela é eficaz. E aí, igreja, hoje não é diferente. Nós precisamos nos perguntar: Espírito Santo, eu estou te entristecendo? Você já se perguntou quem é o Espírito Santo para que eu não o entristeça? Igreja, no nosso meio, muito pouco se fala sobre o Espírito Santo. E quando eu falo no nosso meio, eu não estou falando Igreja Rocha, eu estou falando Igreja Brasil. Muito pouco se fala, muito pouco se trata do assunto Espírito Santo. E quando falam do Espírito Santo, talvez o tratem só como alguém que compõe a Trindade. Igreja, o Espírito Santo que está aqui na Bíblia, que é vivo do Velho Testamento ao Novo Testamento e habita dentro de você, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é um ser vivo e ele é dotado da sua própria personalidade. Ele não é apenas um vapor, uma força que emana de Deus. Ele é um ser vivo. O Espírito Santo, ele não é apenas uma influência de Deus, ou seja, ele não veio apenas de Deus. O Espírito Santo, igreja, ele é sim uma pessoa, ele é Deus. Ele tem os seus próprios atributos. Igreja,
Talvez a palavra Espírito Santo esteja escrita de forma clara, com todas as letras, apenas na Nova Aliança, no Novo Testamento. Mas se nós passearmos pela Bíblia, nós vamos conseguir identificar o Espírito Santo de Deus lá no Antigo Testamento. Olha só, a gente consegue ver o Espírito Santo em Gênesis 1. Ele é uma pessoa divina, que ele é sim dotado de atributos de Deus, atributos divinos. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele sabe de tudo, ele vê tudo, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. O Espírito Santo lá no Antigo Testamento, ele compartilhou da obra da criação. Ele estava na criação da terra, na criação do homem, ele fez parte disso. O Espírito Santo, como eu disse, igreja, ele é cheio de onipresença, ele está em todo lugar. Ele está aqui atuando, neste culto agora, neste momento. Ele está atuando na outra igreja, do outro lado do mundo. Ele está em todo lugar. Olha só, igreja, o Espírito Santo lá no Antigo Testamento, em Gênesis também, ele testificava aos homens no tocante ao pecado e também quanto à justiça. O Espírito Santo de Deus, lá no livro de Jó, ele já agia como um agente iluminador do entendimento humano. O Espírito Santo, igreja, lá no livro de Êxodo, ele dota os homens de poder. Ele também aparece como o espírito de sabedoria. Ele também inspira as declarações divinas e as profecias do Antigo Testamento. Ele é um agente que ajuda os servos de Deus. Ele estava já atuando no Antigo Testamento dessa forma. Ele é santo e ele é bom. Nós conseguimos localizar, ver essa participação ativa do Espírito Santo lá no Antigo Testamento. Então a gente não pode falar que o Espírito Santo é só algo do Novo Testamento. E como nós vemos o Espírito Santo no Novo Testamento, nós vemos a ação do Espírito Santo na concepção da Virgem Maria. Foi o Espírito Santo que soprou lá no ventre de Maria para que ela ficasse grávida. Ele ungiu e ele também fortaleceu Jesus para que ele desse início à sua missão como o Messias, como o Salvador. O Espírito Santo não é qualquer pessoa, não é qualquer coisa. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, e ele capacitou Jesus no seu trabalho. Ele capacitou Jesus na maneira de andar. Jesus não pecou, o Espírito Santo estava lá com ele, igreja. O Espírito Santo no Novo Testamento, nós podemos ver que ele atuou como uma força que ressuscitava mortos. Lázaro levantou por quê? Espírito Santo, igreja. A filha de Jairo, Espírito Santo, rabacheias. O Espírito Santo atua no Novo Testamento como uma testemunha poderosa de Jesus, e essa testemunha habita em você. Se você fala de Jesus, é porque o Espírito Santo está dentro de você e está fazendo você falar de Jesus. É só por isso que você fala de Jesus. Não há possibilidade de nós declararmos que Jesus é Deus se não for pelo Espírito Santo. Ele também no Novo Testamento testifica no homem sobre o pecado, sobre retidão, sobre julgamento. Então se quando você dá para fazer alguma coisa errada e vem uma vozinha assim, não faz. Não é a voz da sua consciência, é o Espírito Santo. O Espírito Santo está falando para você: oh, não veja isso, não toque nisso, não fale assim, não tenha essa conduta, não pense dessa forma. O Espírito Santo no Novo Testamento é o único que pode regenerar a nossa alma. No Novo Testamento, igreja, é o Espírito quem forma a unidade da igreja. Se nós estamos aqui com um único pensamento, que é adorar a Deus, é porque o Espírito Santo tem posto isso no seu coração e no meu. É o Espírito Santo de Deus que torna você templo, morada de Deus. Lembra que Deus diz que Ele não habitaria mais em templos feitos por mãos humanas? Ele habita onde? Em você, por causa do Espírito Santo. É o Espírito Santo, igreja, quem produz frutos no crente.
A gente pode ver isso no Novo Testamento, vai lá em Gálatas. É o Espírito Santo quem transforma você e eu segundo a imagem de Cristo. Todos os dias nós estamos sendo transformados à imagem de Cristo. Mais ações do Espírito Santo no Novo Testamento. Ele é o nosso intercessor, orando por aquilo que nós não somos capazes de dizer. Sabe o dia que você começa a orar na presença de Deus, e a única coisa que você consegue fazer é chorar? Ou a única coisa que você consegue dizer é glória a Deus, aleluias, glória a Deus, glória a Deus. Ou você começa é o Espírito Santo de Deus em você, orando por você, orando contigo com gemidos inexprimíveis. E olha só, igreja, é o Espírito Santo, a garantia da herança que nós, cristãos, temos em Cristo. E é o Espírito Santo, igreja, quem compartilha dons e ministérios no meio da igreja. Se você fala em línguas, é porque o Espírito Santo te batizou com fogo. Se você tem visão, é o Espírito Santo que te dá isso. Se você é um pastor, é porque o Espírito Santo te deu isso. Se você é um evangelista, o Espírito Santo de Deus te deu isso. 4 obras que o Espírito Santo faz no cristão, para nós entendermos e compreendermos que o Espírito Santo não é apenas uma fumaça. O Espírito Santo, igreja, traz poder para você e para mim. E essa palavra poder é a palavra dunamis, que significa dinamite, é uma explosão. Para que esse poder serve? Para que você e eu sejamos testemunhas de Cristo. Outra obra do Espírito Santo no cristão, ele convence a gente do pecado. E olha só, ele gera no seu coração e no meu coração arrependimento. Outra obra do Espírito Santo em nós, ele nos regenera, ele nos faz nascer de novo. E quando a gente nasce de novo, não é entrando de novo no ventre da nossa mãe, como naquela conversa de Jesus com Nicodemos. Outra ação do Espírito Santo em nós, santificação. Igreja, eu sempre falo isso, o Espírito Santo te santifica. Ele começa a falar assim para você: ver filme pornográfico é pecado, e aí você começa a excluir. Fumar é pecado, você começa a excluir. Beber bebida alcoólica é pecado, e você exclui. E aí o Espírito Santo, ele vai te mostrando o que está errado, e você vai tirando. Só que o trabalho de manter a santidade é seu e meu. O Espírito Santo, ele nos mostra o que nós estamos fazendo de errado, mas somos nós que mantemos a santidade. E qual é, igreja, o maior sinal que alguém é batizado no Espírito Santo? Você recebeu Jesus, você levantou a sua mão. Quais são os sinais que você e eu temos que dar? Primeiro aqui dentro de nós, porque a transformação que Cristo faz, que o Espírito Santo faz, começa aqui dentro, depois é externalizada. O que nós damos de sinais quando nós somos batizados no Espírito? Nós começamos a produzir arrependimento. Eu falava palavrão, eu não falo mais. Eu xingava, ofendia, eu não faço mais isso. O outro sinal do Espírito Santo em nós, que nós fomos batizados no Espírito Santo, é que nós começamos a ter fé. Tá tudo ruim, tá tudo dando ao contrário, mas você fala assim: mas em nome de Jesus vai mudar. Isso é fé. Outro sinal que nós fomos batizados no Espírito Santo, nós nascemos de novo, literalmente. Nós vamos para o dia do nosso batismo, nós fazemos questão de cumprir aquilo que Cristo fala, ser batizado. Nós fazemos questão, porque o Espírito Santo gera essa vontade em nós, de nós descermos as águas, para nascermos de novo. E olha só, um outro sinal que você e eu somos batizados no Espírito, é que nós nos convertemos, ou seja, a conversão dá fruto. De novo, fazia coisa errada, não faz mais. Se prostituía, não se prostitui mais. Traía, não trai mais. E por aí vai. Igreja, Jesus Cristo, ele é um presente para o mundo. O Espírito Santo, ele é um presente especial para aqueles que receberam Cristo. O Espírito Santo é um presente
para você que é crente, remido, lavado no sangue de Jesus. Só quem tem Jesus pode desfrutar da presença do Espírito Santo de Deus. Só quem tem Cristo é guiado pelo Espírito Santo. Igreja, a gente precisa tomar cuidado, porque nós estamos num tempo onde as falsas doutrinas aparecem, onde os falsos ensinos aparecem, e da mesma forma que na igreja nós temos a atuação do Espírito Santo, nós também temos a atuação de espírito de engano. Olha só, se você está numa igreja, num local onde você é apenas bajulado, isso daí não é o Espírito Santo, isso daí é um espírito de engano. Se você está num lugar onde só tem triunfalismo, bem-estar, porque você vai ser rico, porque você vai comprar, porque você vai conquistar, espírito de engano. Se você está num local e esse espírito não te mostra a necessidade de arrependimento, cai fora, é engano. Por quê? Porque esse espírito de engano, ele mata o seu sentido de mudança. Ele vai falar para você assim: para, vai viver a vida, vai lá, tá tudo bem, você vai ser perdoado. No meio do espírito de engano, tem cura, tem milagres, tem maravilhas, mas é só isso, não passa disso. Tem muita festa, tem muito oba-oba. Tem um pregador que ele é movido por esse espírito de engano, porque ele promete muita unção, muito mover, não conseguindo pregar, trazendo as mensagens antropocêntricas, ou seja, esse pregador do espírito do engano, ele coloca o homem no centro de tudo. Como é que eu sei que eu estou numa igreja que tem o Espírito Santo que está atuando? Porque o Espírito Santo, igreja, no nosso meio, quando ele está se movendo, ele nos consola. Ele coloca assim, ele fala assim: ó, vem aqui, ó, deita aqui. Mas ele também te confronta. Se você não é confrontado, desculpa, não é o Espírito Santo. Nós precisamos ser confrontados. Sabe por quê, igreja? Senão a gente vai viver sempre nas práticas erradas. O Espírito Santo, ele te convence e me convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo se move, tem cura, tem milagres, nós choramos. Quando o Espírito se move, o mais importante, igreja, é que tenha o quê? Arrependimento, que tenha temor, contrição, convicção de pecado, e também existe salvação de perdidos. Quando o Espírito Santo se move no nosso meio, quando nós vemos que há alegria, que existe celebração, mas também tem arrependimento, é um mover do Espírito Santo. Olha, igreja, diante disso que eu compartilhei com vocês sobre quem é o Espírito Santo, é impossível nós não olharmos para o Espírito Santo. Ou melhor, é impossível nós olharmos para o Espírito Santo apenas como alguém que compõe a Trindade. É impossível, igreja, nós não darmos o valor que é necessário ao Espírito Santo. É impossível, igreja, nós não amarmos o Espírito Santo de Deus. Igreja, o Espírito Santo é Jesus sendo glorificado em nós. Igreja, é impossível nós não nos preocuparmos se nós estamos ou não entristecendo o Espírito Santo. Nós precisamos olhar para essa questão com muita atenção, porque a palavra de Deus fala que nós podemos entristecer o Espírito Santo. A gente se preocupa tanto se a gente entristece as pessoas ou não. A gente se preocupa tanto com as palavras rebuscadas diante das pessoas. Você quer ser a pessoa mais gentil com as pessoas lá fora. E o Espírito Santo? Será que nós temos este mesmo cuidado com o Espírito Santo? E igreja, o apóstolo Paulo então fala que nós podemos causar
aflição, nós podemos ofender, nós podemos entristecer o Espírito Santo. E eu pergunto para você, você sabe como nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus? Quando eu li esse versículo, eu fiquei alguns dias questionando o Espírito Santo. Eu falava: Espírito Santo, o que nós podemos fazer que nós te entristecemos? E eu orava e eu perguntava. E quando eu fui montar esta palavra, antes de montar esta palavra, eu estava lendo alguns materiais. E aí eu li algo que chamou a minha atenção e eu entendi o que o Espírito Santo estava me falando. Sabe como você e eu entristecemos o Espírito Santo? Nós entristecemos o Espírito Santo, igreja, quando nós passamos a olhar para o nosso passado. É claro que deixar de orar entristece o Espírito Santo. É claro que quando você às vezes é mais rude com as pessoas, isso entristece o Espírito Santo. Mas aquilo que veio ao meu coração, e eu quero compartilhar com a igreja, que entristece o Espírito Santo, é quando você e eu passamos a olhar para o nosso passado, de onde Jesus tirou você e eu. Nós começamos a flertar com o nosso passado. O que é flertar? É quando a gente começa a mostrar interesse. É assim que nós entristecemos o Espírito Santo. Por que nós entristecemos o Espírito Santo quando nós passamos a olhar para o nosso passado? Porque o Espírito Santo não quer que nós voltemos para lá, igreja. Ele não quer que você volte para lá. Ele não quer que você e eu voltemos de onde Jesus nos tirou. Voltar, igreja, para o passado é um crime contra a nossa espiritualidade. É um crime contra a obra do Espírito Santo de Deus em nós. Por quê? Porque o Espírito Santo, igreja, quando a gente recebe Cristo, o Espírito Santo ele repousa sobre o nosso espírito. E aí o Espírito Santo ele começa a moldar o caráter de Cristo em nós. O Espírito Santo começa a nos regenerar, a nos transformar. Ele começa a produzir vida em nós. Um dia, igreja, você e eu estávamos perdidos no meio do lamaçal do pecado. Um dia você e eu estávamos perdidos no meio da prostituição, da sujeira, da lascívia, dos pecados deste mundo. Mas Cristo te encontrou, assim como Ele me encontrou. Não, você não entendeu, eu vou ter que falar de novo. Você foi encontrado por Cristo. Talvez você não entenda a potência que isso tem, mas nós fomos encontrados por Cristo. E o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar em nós. Nós, igreja, precisamos do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Nós precisamos, igreja, porque é Ele quem vai continuar nos convencendo. Senão você e eu vamos ficar pecando. É o Espírito que te ilumina. É Ele que ilumina a sua mente para compreender que Deus é contigo. Deus é contigo, igreja. Você não está na sua luta, na sua batalha sozinho. O Espírito Santo está contigo. Quando eu falo de luta, eu estou falando de luta contra o pecado. É o Espírito Santo que te dá o norte. É Ele que te mostra quem é Cristo. Se você ainda está na presença de Jesus, é porque o Espírito Santo tem te mostrado qual é o norte. É o Espírito Santo que está falando para você assim, ó: o teu alvo é Cristo. O teu alvo é Cristo. Você e eu precisamos do Espírito Santo, porque é Ele quem intercede por nós. Nós precisamos do Espírito Santo, igreja, porque por causa do Espírito Santo nós não somos tentados além do que nós suportamos. A tentação vai até onde você suporta, porque o Espírito Santo habita em você. É Ele, o Espírito Santo, que nos dá poder para vencermos. E vencer o quê? Para que nós permaneçamos sendo testemunhas de Cristo.
não é vencer apenas em comprar um carro, uma casa, conseguir um emprego. Vai além disso. É você continuar sendo testemunha de Jesus. É o Espírito Santo, igreja, quem nos conserva fiéis. Se coloque em pé, igreja.